Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. A missão de Deus, a minha missão. Esta semana vamos estudar a lição 7, que tem como título A Missão em Favor do Próximo. Seja bem-vindo ao nosso canal El Mensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus familiares, seus amigos. É importante divulgar o nosso estudo bíblico para que mais pessoas possam aprender a palavra de Deus. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Bem, antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, nós te agradecemos pelas graças recebidas. Senhor, estamos estudando a palavra de Deus e que o Espírito Santo nos ensine, nos oriente durante este estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então para a parte de sábado da nossa lição. A missão em favor do meu próximo. Verso para memorizar. E isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Lucas 10, 27. Quantos de nós afirma, em prepotência ou até mesmo por inocência, que ama a Deus acima de tudo e de si mesmo? E vem a pergunta, será que ama mesmo? Será que não está tentando ser igual aos samaritanos e fariseus, de obedecer à lei por seu próprio esforço e se acha obediente à lei, quando na verdade está em pecado, em desobediência, em sua prepotência e seu próprio esforço? Está querendo a salvação pelas obras. Quando Jesus disse aos fariseus que o indagaram maldosamente sobre os mandamentos, o que disse Jesus em Mateus 22, 35 a 40? Um fariseu, perito na lei, e pôs Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bem, o que nós hoje nos deparamos com mais fariseus e mestres da lei do que na época de Jesus Cristo na terra. Vemos irmãos apontando o dedo para o outro irmão, o condenando por causa de suas vestes, bebidas, fumo, farras, festas, etc. E os condenando, e são excluídos. Porém, cometem pecados muito piores aos olhos de Deus dentro da igreja, imagine fora: a inveja, a cobiça, os olhares tortos, o falso testemunho, a prepotência e outros pecados, todos escondidos. Se acham perfeitos e apoiam ideologias marxistas totalmente contrárias aos mandamentos de Deus. Não são capazes de ajudar o próximo. Se ver um mendigo pedir uma esmola, correm dele como o diabo foge da cruz. Mas se acham santos, salvos pela graça para sempre, mas sem aceitar a graça. Então, não aponte o dedo para o seu irmão, pois tem 3 apontados para você. Saiba que não existe um único justo sobre a terra. Olhe para você, assim como eu olho para mim, e a cada dia me acho mais pecador e não mereço a graça de Cristo. Mas através da minha humildade, da minha pobreza em Cristo, poderei vencer e amar o meu próximo como a mim mesmo. Com isso, vamos para domingo. A pergunta mais importante:
Quem somos? Por que estamos aqui? O que acontece quando morremos? Qual é o nosso destino final? Estas são as perguntas mais importantes que os seres humanos, que sabem que são mortais, como ostras, galinhas, também são, mas não sabem disso. Lucas relatou que alguém foi a Jesus com a pergunta mais crucial de todas. Primeiro, leia Lucas 10:25. O que esse intérprete da lei perguntou e por quê? Quando lemos Lucas 10:25-37, podemos entender que Jesus Cristo, apesar de ser interrogado com ceticismo, incredibilidade, fala do amor de Deus dos 4 primeiros mandamentos e do amor ao próximo nos outros 6. Jesus lhe aponta o dedo em seu coração para se autoexaminar e cair em si na sua pobreza de espírito, para que possa herdar a vida eterna. Não é seguir ritos religiosos em seu próprio esforço, a salvação pelas obras, mas sim reconhecer sua humildade, sua pobreza e ver que nada tem a oferecer a não ser uma vida de pecados. Que sem Jesus Cristo não há vida. Tudo não passa de um instante. Nenhum de nós sabe do amanhã. Não podemos acrescentar um minuto sequer à nossa vida, pois o nosso tempo de vida na terra sem Cristo se desfaz como a neblina. Somente através de Jesus Cristo alcançamos a vida plena e eterna. Vamos para a segunda-feira. O método e a resposta de Jesus. O objetivo do intérprete era testar Jesus, mas o mestre conhecia as intenções dele. Deus conhece os anseios e desejos de nosso coração mais do que nós mesmos. E não conhecemos o coração ou as razões dos que nos questionam. Não é isso mesmo? Como esses versos nos ajudam a entender a resposta de Jesus para o intérprete em Lucas 10:26 e Mateus 26. Devemos ler a palavra de Deus, buscar o entendimento e pôr em prática as verdades contidas nela. A lição coloca com clareza as indagações sobre a fé e os nossos fundamentos de nossas crenças. Às vezes, pessoas de outras religiões nos questionam sobre nossa fé. Por exemplo, amigos muçulmanos nos fazem perguntas relacionadas à divindade de Jesus. Onde na Bíblia Jesus disse que Ele é Deus? Ou por que você diz que há um Deus se há 3 pessoas na Trindade? Nós temos as respostas de Jesus Cristo por toda a Bíblia. Antes de Abraão nascer, eu sou. João 8,58. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Embora essas pareçam perguntas provocativas, a necessidade que essas pessoas têm de Jesus pode ser genuína, ao representar um profundo anseio ou um vazio. Não conhecemos o coração deles. Não precisamos. Devemos apenas ministrar aos outros de melhor forma que pudermos, independentemente das suas mais profundas motivações. Muitas pessoas perguntam como posso ajudar o meu próximo, que muitas vezes é pobre, sem teto, desempregado, a desfrutar das bênçãos da providência de Deus e a ter a vida que Jesus planejou para os seres humanos. A seguinte declaração de Ellen G. White lança luz a respeito desse assunto. Se os homens dessem mais atenção aos ensinos da palavra de Deus,
encontraria uma solução a esses problemas que os desconcertam. Muito se poderia aprender do Antigo Testamento quanto à questão do trabalho e do alívio aos pobres. No plano de Deus para Israel, toda a família tinha um lar no campo e terreno suficiente para o cultivo. Assim, eram proporcionados tanto os meios quanto o incentivo para uma vida útil, industriosa, independente, e nenhuma medida humana jamais suplantou esse plano. A pobreza e a miséria que hoje existem se deve, em grande parte, ao fato de o mundo ter se afastado de Deus. Ciência do bom viver. As lições e instruções da Bíblia nos ajudam a compreender a intenção de Deus em relação ao próximo necessitado. Ele deseja que estejamos ligados à sua palavra para que possamos ser seus instrumentos de misericórdia e amor para aqueles que sofrem e precisam de esperança. Além disso, é desígnio de Deus que o rico e o pobre estejam intimamente ligados pelos laços da compaixão, de assistência mútua, ciência do bom viver. Essa união será uma bênção para ambos os grupos. Ajudará tanto os pobres quanto os ricos a compreender o divino plano da salvação e estabelecerá o fato de que uma vida de benevolência revelará verdades espirituais que só podem ser compreendidas em meio à angústia e ao sofrimento. Vamos para a terça-feira, para herdar a vida eterna. Qual foi a resposta do intérprete à sua própria pergunta? Lucas 10, 27 e 28. Leia Tiago 2, 17 e 22. De que forma esses versos se assemelham ao que Jesus disse ao intérprete? Não é suficiente saber o que fazer. Precisamos fazer. Se dizemos que amamos o próximo, mas não nos importamos com suas necessidades, do que vale então a nossa fé? O cristianismo deve ser prático. A lição tem ótimos ensinos. Acompanhe comigo esse parágrafo. Se amarmos a Deus, lermos sua palavra, oraremos, observaremos seus mandamentos e seremos obedientes à sua voz de todo o nosso coração. Se eu digo que amo o próximo, mas não me importo com as pessoas na igreja, ou se ignora as suas necessidades e dos outros, sendo que posso ajudá-los, de que vale a minha fé? O cristianismo não é apenas uma conjunção de crenças distintas e um estilo de vida. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago 2, 15 e 16. Somente por nosso amor e serviço ao próximo, que necessita de ajuda, podemos provar que nosso amor por Cristo é genuíno. O verdadeiro serviço missionário vem de nosso verdadeiro amor pelo Salvador. Um sentimento que reforça o fato de que ser muitas vezes é mais importante do que fazer doações ou apenas boas ações em favor dos necessitados ou pobres. Fazer apenas doação, achando que já fez sua parte, isso não se completa. É preciso acompanhar e fazer a obra missionária.
A mensagem do Antigo Testamento e o chamado a um estilo de vida ético que imita o que Deus fez por nós em Cristo tem que ver com seguir os princípios divinos por meio de uma vida de testemunho, ajuda e amor ao próximo e aos necessitados, como a si mesmo. Vamos então para a lição de quarta-feira. Amar os outros como amando a nós mesmos. Leia Mateus 22, 37 e 40. De que modo, e o que Jesus disse nesses versos, se compara à resposta do intérprete em Lucas 10, 27 e 28. Os princípios são os mesmos. Amar a Deus e ao próximo. Isso já foi explicado na parte de sábado. A vida e a missão de Jesus. A compaixão manifestada na vida e do mistério de Jesus foi o melhor exemplo possível dado aos discípulos e apóstolos, seguidores de novos crentes da Igreja Apostólica. Jesus, Emanuel, habitou entre os homens e as mulheres para restaurar e salvar, curar e perdoar, com um amor que ainda mais forte que a própria morte. Sua atenção especial para com o próximo, o outro, que incluía o necessitado, o pobre, o enfermo, o endemoniado, o estrangeiro e muitos outros, fez com que o Filho de Deus dedicasse grande parte do seu tempo e energia para cuidar de todas essas pessoas durante seu ministério terreno. Os ensinos de Jesus sempre foram confirmados por suas ações e seu ministério de cura, salvação, reafirmava o que ele pregava. Seu ministério foi de restauração, curando os seres humanos no corpo, no espírito e na mente. Jesus veio para revelar o caráter de Deus à raça humana caída, e fazer isso tornou possível a restauração de sua imagem nas criaturas. Vamos então para a parte de quinta-feira. A história atual do bom samaritano. Ao elogiar o intérprete por ter respondido corretamente, Jesus disse: faça isso e você viverá. Lucas 10, 28. E assim tocou o âmago do coração do homem. Para o intérprete, foi fácil responder corretamente a todas as perguntas. Porém, pôr em prática aqueles mandamentos era um problema há 2000 anos e ainda é um problema para muito nos dias de hoje. O intérprete queria pegar Jesus numa armadilha e mostrar seu conhecimento prepotente. Ele fez outra pergunta: quem é o meu próximo? Lucas 10, 29. A lição manda ler Lucas 10, 30 a 37. Como você resumiria o que Jesus quis demonstrar? A parábola do bom samaritano, de Lucas 10, 30 a 37, nos ensina quem é o nosso próximo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo.
disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: então, quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto no chão. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, também passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, afastou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus perguntou: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Mas Jesus lhe disse: então vá e faça o mesmo. Então não basta apenas fazer uma doação na igreja, dar uma esmola a um mendigo, que isso justifica a nossa ação do amor ao próximo. Quantos irmãos em nossa igreja precisam de nossa ajuda, de uma visita, de um abraço, de uma conversa, para que possa ser ouvido, tratá-los como queremos ser tratados. O seu vizinho, quantas vezes passa até fome, precisa de um remédio, está em dificuldades financeiras, está desesperado, sozinho, entregue à própria sorte. Então você o convide para vir à sua casa para almoçar, converse com ele, o ouça, mostre que você se preocupa com ele, o ajude em suas dificuldades, esteja presente. Então, o seu irmão, seu vizinho, se sentirá seguro, animado para vencer os desafios que a vida oferece. Se for uma doença, ajude com os remédios e arrume a sua casa, lave sua roupa. Faça companhia. O faça sorrir, se sentir seguro. Então o seu irmão e o seu vizinho vai te perguntar: você é cristão de que igreja? E você responde: eu sou adventista do 7º dia. Ele vai ficar surpreso e dizer: eu não sabia que vocês adventistas eram assim. Até vai se oferecer para vir à igreja com você. O Espírito Santo trabalhou esse tempo todo com ele através da sua ação e da sua missão. Em seguida, veio o estudo bíblico, o batismo e uma família salva nas mãos de Jesus Cristo, que vai ser mais um a seguir o seu exemplo de refletir o caráter de Cristo. Essa é a missão de Deus, a nossa missão. Amém. Aqui eu me despeço. Até a próxima lição, número 8. A missão em favor dos necessitados. Até lá, se Deus permitir.